O incrível acordo de 7 escravos que transformou a vida de um coronel em Minas, 1864. A manhã na fazenda do coronel Afonso Ferreira era tranquila, mas o peso da tradição que ele carregava era palpável. Com 40 anos e uma respeitável posição na sociedade de Minas Gerais, Afonso olhava suas vastas terras com um misto de orgulho e inquietação. Sentado em sua mesa de madeira escura, a poeira dançava na luz do sol que entrava pela janela. Hoje, o coronel iria revirar documentos antigos, mas ele não imaginava que, ao abrir aquela pasta, estava prestes a se deparar com um novo caminho que mudaria sua vida para sempre. Um registro velho e empoeirado revelou a história de 7 escravos que, sob a liderança de um deles chamado Joaquim, haviam se unido em um pacto emocionante por liberdade e dignidade. As palavras deles pareciam pulsar dentro de Afonso, explodindo barreiras que ele nem sabia que existiam. O que era aquele sentimento ardente que o fazia refletir sobre sua posição? Ele não poderia mais ignorar a injustiça que pairava sobre sua propriedade. As memórias daqueles homens, a luta, a dor, a esperança, fizeram seu coração disparar, como se cada batida fosse um lembrete de que a verdadeira riqueza não estava em suas posses, mas em seus valores. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A decisão de libertar aqueles homens não era simples. Afonso sabia que se seus amigos e vizinhos soubessem, a sociedade o rejeitaria. O temor permeava seu lar, enquanto sua esposa e filhos começavam a perceber mudanças no seu comportamento. O que antes era um coro de aplausos em sua direção, agora se tornava um murmúrio de reprovação. Ele se sentava à mesa, o olhar distante, imaginando o que Joaquim e os outros fariam com a liberdade que tanto almejavam. A força daquela união vibrava em sua mente, desafiando suas convicções arraigadas. Nas noites silenciosas, Afonso se debatia entre o amor pela família e o desejo por justiça. Poderia sua fama e prestígio valer a vida de homens que apenas buscavam dignidade? O dilema o assombrava, suas mãos tremiam ao considerar as implicações de suas ações. O coronel sentia a pressão da comunidade apertar seu peito, como se cada sussurro fosse uma corda presa no coração, puxando-o de diferentes direções. Ele percebeu que a verdadeira transformação não viria sem sacrifício. O conflito que surgia dentro dele reverberava como trovoadas à distância. Seria capaz de enfrentar a sociedade, de sacrificar a reputação, em nome de algo maior? Neste turbilhão de emoções, Afonso percebeu que estava se perdendo, e suas convicções começaram, lentamente, a se moldar em algo mais forte. Ele precisava agir, mas como? Então, tudo se cristalizou em um momento. A imagem de Joaquim e os outros, a força da unidade que buscavam e o brilho de liberdade em seus olhos. Afonso se viu em uma encruzilhada, esperando que a decisão a ser tomada não significasse o fim de seu legado, mas a chance de um novo começo. O que ele fará? Libertará os homens e arriscará tudo, ou se acomodará confortavelmente no papel de coronel, ignorando a realidade que o cercava? A história só estava começando. Afonso despertou na manhã seguinte com o coração em polvorosa. O peso da escolha que pairava sobre ele não lhe permitia mais o luxo da indiferença. Sentado na beira da cama, ele olhou pela janela, onde o sol começava a despontar no horizonte, banhando a fazenda em uma luz dourada. Mas aquela visão, antes calmante, não trazia mais paz. O calor do sol parecia, agora, uma pressão. Ele precisava decidir. Na cozinha, sua esposa, Clara, preparava o café da manhã. A expressão dela era de preocupação. Nos últimos dias, Afonso havia se tornado um homem silencioso, perdido em seus próprios pensamentos. Ela sempre valorizava a honestidade, sabia que algo o atormentava. "Afonso, você está bem?" perguntou enquanto mexia na chaleira. Era uma pergunta simples, mas a maneira como as palavras saíram de seus lábios soou como um eco profundo. Ele hesitou. Revelar suas intenções seria um risco imenso.
Contudo, Clara merecia saber. Olhou nos olhos dela, que refletiam a luz da manhã e a expectativa de um marido que não estava mais ali. Eu estou pensando, ele disse, a voz trêmula, sobre os homens que trabalham em nossas terras. Clara franziu a testa, entre surpresa e receio. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo e começou a contar sobre o pacto escrito, sobre Joaquim e os outros, sobre a força da unidade que reverberava dentro dele. Enquanto contava, Clara o ouvia, seus olhos revelando uma mistura de perplexidade e compaixão. Você sabe que a sociedade não aceitaria isso, Afonso. Poderíamos perder tudo. Ela murmurou, sem perceber que sua voz quase tremia. E custa mais do que tudo perder a dignidade, Clara, respondeu Afonso, o fervor brotando em seu peito. Eles são seres humanos, lutando por liberdade. Houve um silêncio pesado entre eles. A tensão era palpável. Clara desviou o olhar, perdida em pensamentos. Afonso podia sentir seu mundo desmoronando, mas era isso que ele queria, o que precisava acreditar. Libertar aqueles homens era o único caminho legítimo que restava. A decisão que tomaria tocaria cada canto de sua existência. A sociedade, seus amigos, sua honra, tudo em risco. E quando o olhar de Clara se voltou para ele novamente, havia algo novo em sua expressão, uma mistura de tristeza e apoio. Eu não posso apoiar essa decisão, ela começou. Mas eu também não posso negar o que você acredita ser certo. Ferrar-se você mesmo é um preço alto, mas talvez a mudança comece por um ato pequeno, mas significativo. As palavras dela ecoaram em sua mente como o tilintar de sinos distantes. Afonso se deu conta de que Clara, apesar de sua hesitação, sentia que o que ele estava prestes a fazer era não apenas importante, mas necessário. Ele não estava sozinho nessa luta, mesmo que a realidade o cercasse. Após o café da manhã, ele sentiu a necessidade de agir. Com coragem renovada, decidiu procurar Joaquim. Queria saber o que o homem pensava sobre o pacto de liberdade, como se sentiam e como poderiam unir forças. O venerável coração de Afonso pulsava forte, batendo pelo bem-estar daquelas almas que pasmavam atrás das grades da escravidão. Enquanto caminhava pelos corredores da fazenda, sentimentos contraditórios o consumiam. O coronel havia tomado a decisão de libertar os homens, e a verdade pulsava dentro dele como um hino ressoante. No entanto, sua mente não conseguia se livrar do fantasma da vergonha e da perda. Prometendo a si mesmo que, ao final do dia, não se permitiria falhar, Afonso seguiu em frente. Ele não tinha ideia do que o aguardava, mas uma coisa estava clara: mudaria o curso da história. Assim que ele se aproximou do galpão onde os escravos trabalhavam, um pensamento repentino cortou sua mente. E se o que estava prestes a fazer não fosse bem aceito por Joaquim? O que aconteceria se a resposta dele fosse ressentimento em vez de gratidão? Ao abrir a porta, o mundo pareceu parar em um silêncio carregado de tensão e expectativa. Afonso respirou fundo antes de entrar no galpão. O cheiro de madeira e suor invadia seu nariz, e o som dos homens labutando misturava-se ao murmúrio da natureza. Ele não sabia ao certo o que estava prestes a encontrar, mas a pressão em seu peito aumentava a cada passo. Dentro do galpão, os rostos se viraram para ele, a curiosidade pairando no ar como um perfume doce e inquietante. Joaquim, o homem que sempre se destacou entre os demais, o encarou com uma expressão que Afonso não conseguia decifrar. Existia uma força em seu olhar, mas também uma fragilidade. Afonso sentiu o corpo tremer ao perceber que aqueles homens, seus trabalhadores, eram muito mais do que simples peças em sua fazenda. Afinal, como poderia transformar suas vidas enquanto a dele ainda se desdobrava em dilemas e incertezas? Coronel, Joaquim finalmente quebrou o silêncio, sua voz grave e impositiva. O que traz aqui? Afonso hesitou por um instante. As palavras pareciam pesadas em sua língua, mas a verdade precisava ser dita. Joaquim, eu tenho pensado muito sobre vocês, sobre o que estamos fazendo aqui, disse Afonso. Cada palavra saindo mais devagar que a anterior. Vocês merecem mais do que serem tratados como a propriedade. Eu quero fazer algo a respeito. Os outros homens pararam o que estavam fazendo. Alguns trocando olhares, outros franzindo a testa, como se não acreditassem no que estavam ouvindo. O silêncio era ensurdecedor.
Afonso notou miradas de desconfiança, mas também vislumbres de esperança. E o que você sugere? Joaquim perguntou, não disfarçando a incredulidade. Um pacto, começou Afonso, as palavras fluindo agora com maior confiança. Um pacto que nos beneficie. Eu quero entrar com vocês em um acordo para a liberdade. Em troca, podemos trabalhar juntos para construir uma nova vida, uma onde não exista mais opressão. O murmúrio entre os homens aumentou, como se um vendaval tivesse passado pela sala. Afonso viu o que parecia um conflito entre a desconfiança e a esperança refletido nas expressões de Joaquim. A liberdade é um sonho distante, coronel, Joaquim respondeu, sua voz carregando um peso de anos de lutas e desilusões. O que garante que sua palavra valha mais do que os nossos grilhões? A decisão não é fácil, eu sei. Afonso procurou por palavras que pudessem encontrar eco no coração deles. Mas eu prometo que, se aceitarem, estarei ao lado de vocês, lutando contra aqueles que desejam nos separar. Juntos, somos mais fortes. Houve um momento de hesitação. Os homens olhavam para Joaquim, que parecia digerir a proposta, e os pensamentos de Afonso se encaminhavam para o riso ou a raiva que poderiam explodir a qualquer momento. E se tudo fosse em vão? Finalmente, Joaquim soltou um suspiro profundo, quase como se tivesse tirado um peso imenso de suas costas. Coronel Afonso, você realmente acredita que isso é possível? Afonso sentiu uma onda de emoção. Ele não queria apenas libertar aqueles homens. Ele queria libertar a si mesmo das correntes da sociedade que o aprisionava na ignorância e no medo do que era diferente. Eu acredito, e quero fazer isso valer a pena, respondeu Afonso com convicção, um brilho de determinação em seus olhos. Mas antes que pudesse continuar, uma voz familiar interrompeu o entrevero. Clara, com um ar de preocupação ao redor de seu rosto, surgiu na entrada do galpão. A expressão de choque na sua face trazia à tona uma nova camada de tensão no ar. Afonso, precisamos conversar, agora. Um calafrio percorreu a espinha de Afonso. O que mais poderia complicar sua já arriscada empreitada? Ele se virou, a incerteza pesando em seu peito, enquanto Joaquim o olhava com expectativa, e a pressão da mudança iminente começava a se transformar em uma tempestade. Quando Clara falou, Afonso soube que nada seria como antes. Afonso virou-se para Clara, sua preocupação quase palpável, e sentiu o peso das responsabilidades começando a desmoronar sobre seus ombros. Ela parecia um reflexo do próprio medo que estava tentando esconder. O que aconteceu? Perguntou ele, a voz tensa. Clara deu um passo à frente, cruzando os braços em um gesto defensivo. O galpão, que até então era um espaço de esperanças, tornava-se opressivo com a tensão que se acumulava. Afonso, você precisa saber que há rumores. Os senhores das terras vizinhas estão inquietos. Eles desconfiaram de suas intenções, disse Clara, seus olhos grandes e expressivos transbordando preocupação. E se descobrirem que você está pensando em liberdade, eles não hesitarão em agir. Afonso respirou fundo, sua mente dançando entre as possibilidades. Aquela ideia de liberdade, sua promessa a Joaquim e aos outros, agora parecia uma chama em meio a um vento forte. O olhar de Clara, cheio de admiração e temor, revelava o dilema que ela também enfrentava. Apoiar aquele sonho ou recuar para preservar a segurança. Eu não posso desistir, Clara, Afonso declarou, as palavras ecoando com um fervor que o surpreendia. Isso não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. E se a proposta que você está fazendo não for aceita? Clara questionou. E se a reação deles for violenta? O que você fará então? Afonso hesitou. O que poderia ocorrer realmente o aterrorizava. Ele já havia sentido a raiva e o desprezo dos que temiam a mudança. Mas, ao olhar para os rostos dentro do galpão, viu não só homens, mas irmãos, amigos, ignição de um sonho coletivo. Vou fazer o que for necessário para protegê-los. Vou lutar por cada um deles, disse Afonso, sua voz agora mais firme, como o aço que se molda no fogo. Os homens ao redor ouvem, sem saber se devem acreditar ou temer as consequências. Joaquim se aproximou, seus olhos profundos avaliando o coronel. E se não estivermos prontos para essa batalha? Perguntou Joaquim, com uma sinceridade que cortava o ar. Estaremos apenas enganando a nós mesmos. Afonso percebeu que seu coração pulsava forte, e sua determinação crescia. Era verdade, havia riscos a serem enfrentados,
e o medo poderia paralisá-los. Mas, ao olhar para os rostos dentro do galpão, viu não só homens, mas irmãos, amigos, ignição de um sonho coletivo. Vou fazer o que for necessário para protegê-los. Vou lutar por cada um deles, disse Afonso, sua voz agora mais firme, como o aço que se molda no fogo. Os homens ao redor ouvem, sem saber se devem acreditar ou temer as consequências. Joaquim se aproximou, seus olhos profundos avaliando o coronel. E se não estivermos prontos para essa batalha? Perguntou Joaquim, com uma sinceridade que cortava o ar. Estaremos apenas enganando a nós mesmos. Afonso percebeu que seu coração pulsava forte e sua determinação crescia. Era verdade, havia riscos a serem enfrentados e o medo poderia paralisá-los. Mas alguma coisa dentro dele dizia que aquele momento poderia ser o divisor de águas. Se decidirmos que estão prontos, faremos juntos, Afonso respondeu intensamente. Se concordarmos em nos unirmos, seremos mais fortes que qualquer adversidade. Um silêncio profundo tomou conta do galpão. As palavras de Afonso germinavam na mente de todos, um eco de esperanças e medos. Mas Clara, atrás dele, parecia mais preocupada do que nunca. Afonso, não temos tempo, você precisa nos proteger. Ela insistiu, e seu tom de urgência revelava que algo grave estava prestes a acontecer. Então, o som de passos pesados se aproximou, quebrando a tensão do momento. Afonso virou-se, e seus olhos se arregalaram, enquanto uma sombra se destacava na entrada. O que você está fazendo aqui, Afonso? A voz firme de um homem com uma presença imponente soou, trazendo um poder esmagador. Era o prefeito da cidade, um homem que instilava medo e respeito por onde passava. Assim que a figura entrou no galpão, as conversas cessaram, e Afonso sentiu o chão tremer sob seus pés. O tempo parecia congelar, enquanto a tensão pairava no ar. O que aquele homem queria? A voz de Clara ressoou em seu pensamento, e ele sabia que o momento da verdade havia chegado. Poderia tudo o que estava construindo ruir diante daquela figura? Com uma pitada de coragem, Afonso respirou fundo, preparado para enfrentar o desconhecido que estava prestes a se revelar. O prenúncio de uma tempestade se aproximava, e não havia como voltar atrás. O que o prefeito diria poderia moldar o futuro de todos ali. Naquele instante, Afonso entendeu que a liberdade não era apenas uma questão de acordos, mas uma batalha não apenas pelo corpo, mas pela alma. E assim, o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Afonso manteve-se firme, o olhar fixo na figura imponente que tinha a aura de um predador. O prefeito, com seu chapéu largo e a expressão severa, caminhou até o centro do galpão, como se quisesse absorver cada respiração ao redor. O cheirinho de madeira apodrecida e o mofo presente no local contrastavam com a concentração sobrenatural que permeava o ambiente. «Estou aqui para chamar vocês à razão», começou o prefeito, a voz ecoando como um trovão. Ouvi rumores de que tem havido reuniões clandestinas. Ninguém precisa ser um gênio para entender que essa libertação de que tanto falam é um desafio à nossa ordem. Um murmúrio nervoso percorreu a sala. Afonso sentiu o frio na barriga aumentar, enquanto pensava nas vidas que estavam em jogo. O que ele havia proposto não era apenas um sonho solitário, era a possibilidade de um futuro. Mas o prefeito não parecia inclinado a fazer concessões. Liberdade? O prefeito riu, mas não havia alegria em seu riso. Vocês acham que isso é possível? Roubar o que construímos e viver como se nada tivesse importância? A vida não é tão simples, seus tolos. Afonso buscou coragem na voz de Joaquim, que ao seu lado permanecia em um silêncio pesado, absorvendo aquelas palavras. Era um chamado do medo, mas também um sinal claro de que a batalha estava apenas começando, e defendê-los era o único caminho a seguir. O que você quer? Afonso interpelou com firmeza, desafiando o poder que vinha daquela figura. Está aqui para intimidar ou para mostrar que também tem um plano? O prefeito cruzou os braços, observando Afonso com um olhar que deixava claro que ele estava em desvantagem. Eu quero que você volte atrás, Afonso. Cancele isso tudo, antes que seja tarde demais. Se você não se calar, não só você, mas todos aqui irão sofrer as consequências. Nesse momento, Clara se adiantou, com um brilho de determinação nos olhos.
Sua presença ao lado de Afonso trouxe um novo ar de resistência. Não vamos nos calar, ela gritou. Viemos aqui para lutar por nossos direitos. A liberdade é o que todos merecemos e vamos lutar por ela, custe o que custar. O galpão estava carregado de tensão. Os rostos dos homens em volta de Afonso começavam a refletir a raiva que ameaçava a explodir. Se agitaram, refletindo a mudança no clima. O olhar do prefeito se fixou em Clara, e por um breve instante, um semblante de surpresa cortou seu rosto. Aquela moça estava disposta a se colocar em perigo por um sonho coletivo. Lamentável, ele respondeu no mesmo tom. Isso só tornará as coisas mais difíceis. Depois que os senhores das terras vizinhas descobrirem, não haverá retorno. Com um movimento abrupto, Afonso se interrompeu. Você não pode nos fazer voltar para a escuridão. Já vimos a luz e não vamos nos afastar dela. Lá fora, o barulho de cascos se aproximava. O som, pesado e ameaçador, parecia um prenúncio de tormenta. O olhar do prefeito se desviou por um momento, e isso foi o suficiente para ele perceber que a esperança e a força estavam passando de seu controle. Você pode tentar estrangular nosso sonho, o prefeito disse, a raiva transparecendo em sua voz. Mas o que eu quero não é uma batalha, é a obediência. E caso não a tenha, Afonso sabia que aquele era o seu momento, a oportunidade de mostrar aos homens e a Clara que ali havia um caminho a seguir, mesmo com a sombra da opressão pairando sobre eles. Então teremos uma batalha, disse Afonso, a voz firme e desafiadora. Vá e avise os outros, senhor prefeito. Eles precisarão estar prontos, porque não estamos sozinhos. O prefeito ficou em silêncio, avaliando a situação. Sua expressão endureceu e ele virou-se para sair, mas não antes de lançar um olhar prometedor. O que está prestes a acontecer não é o fim, mas apenas o começo. E com isso, ele saiu do galpão, deixando uma onda de tensão e expectativa. Afonso olhou para Clara e os outros, o peso no ar agora fazendo seu coração disparar. E agora? Joaquim perguntou, a dúvida palpável em sua voz. Afonso respirou fundo. A luta tinha começado, mas qual seria seu próximo passo? As perguntas começaram a brotar de seu peito como sementes de esperança. O que eles fariam para preparar uma verdadeira resistência? E enquanto a resposta pairava no ar, o estrondo de um relâmpago ecoou ao longe. Afonso sentiu o ar pensado, como se cada respiração valesse um preço. O trovão lá fora rugia como um aliado distante, mas dentro do galpão o silêncio se tornava ensurdecedor. Ele olhou para Clara, que ansiava por ação, e para Joaquim, que carregava dúvidas em seus olhos. Era hora de unir aqueles que sonhavam com a liberdade. Nós temos que nos preparar. Precisamos ter um plano, disse Afonso, a voz mais firme do que se sentia. Ele sabia que ao afirmar isso, o peso sobre seus ombros aumentava. Mas a energia ao seu redor pulsava. Cada homem e mulher ali presente compartilhavam a mesma chama. De que forma? Joaquim questionou, a insegurança ainda visível. O prefeito é poderoso. Temos aliados. Mas e se eles desistirem ao primeiro sinal? De resistência? Clara, sempre a coragem encarnada, interrompeu. Eles não desistirão. Precisamos nos mostrar unidos. Precisamos mostrar que estamos prontos para essa luta. Afonso sentiu a adrenalina subir. Ele se levantou, lentamente, os olhares voltados para ele. O galpão parecia menor, as paredes se fechando, e a força daqueles que estavam ali se intensificava a cada palavra que trocavam. E se fôssemos até as vilas vizinhas, sugeriu Afonso, a ideia começando a tomar forma na sua mente. Poderíamos chamar aqueles que também sentem a opressão do prefeito. Somente juntos teremos força. Murmúrios de assentimento começaram a surgir. O espírito da resistência se espalhava entre eles, como um fogo aceso numa noite escura. Afonso olhou para o rosto de Joaquim, que agora começava a aceitar a ideia. Clara sorriu, sua confiança transparecendo no ar. Sim, vamos nos unir, ela exclamou, a paixão em suas palavras reverberando em todos os corações presentes. Mas entre a esperança e a ação, uma sombra pairava. O lampejo de incerteza pode ser sentido nas palavras de Joaquim, interrompendo a euforia momentânea. E se eles nos delatam, não podemos correr o risco de sermos desmascarados antes mesmo de começarmos.
Afonso respirou fundo, ignorando o medo que começava a brotar em sua própria mente. Então, precisamos ser estratégicos, fazer pequenas reuniões, de um em um. Cada passo deve ser cauteloso. Precisamos que cada pessoa que se juntar a nós tenha coragem no coração e seja discreta em suas ações. Os rostos ao seu redor foram se iluminando, uma onda de determinação preenchia o ar. E assim surgiu a ideia, uma série de encontros secretos, a cada noite, em locais estratégicos. Uma rede de um só pensamento, a libertação. Com a ideia formada, Afonso rapidamente começou a esboçar um plano. Seriam sábios, calculistas. Cada membro do grupo tinha que saber o que fazer, como agir e, principalmente, como se proteger. Um riso de satisfação surgiu em seus lábios. Nossos sonhos valem a luta. Vamos reconquistar nossa liberdade e mostrar ao prefeito que não somos apenas peças em seu jogo, concluiu, e a sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Enquanto as mãos se erguiam e corações batiam em sintonia, um sentimento de camaradagem os envolvia. Eram mais do que apenas pessoas tentando escapar de suas realidades. Eram guerreiros, unidos por um mesmo sonho. Mas a adrenalina e o calor da luta poderiam dar lugar a um novo desafio. O céu escurecia ainda mais, e eles sabiam que antes de implementarem seu plano, precisariam ouvir as vozes de outros dispostos a lutar. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar o rumo de sua batalha. E assim, com um brilho intenso nos olhos, Afonso olhou para os amigos. Amanhã, vamos nos espalhar pelas vilas. Vamos ouvir a tristeza e transformar isso em esperança. Ele não sabia ainda as reações que encontrariam pela frente, mas uma coisa era certa: a luta havia apenas começado, e novos aliados poderiam trazer vantagens. Luz ou uma tempestade maior ainda. As nuvens carregadas se acumulavam sobre eles e a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer pairavam no ar. O dia amanheceu nublado e a chuva que caía como lágrimas do céu parecia refletir o coração angustiado de Afonso. Ele não conseguia tirar da cabeça o plano que haviam elaborado na noite anterior. Com um nó no estômago, acordou mais cedo, ansioso, agitado. Cada vez que fechava os olhos, visões sombrias dançavam na sua mente, desnudando os riscos que a missão envolvia. Era um caminho perigoso. Entretanto, a chama da esperança pulsava forte dentro dele. Eles precisavam tentar. Clara já o esperava na saída do galpão, seu rosto adoravelmente encharcado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação quase elétrica. Estava pensando em algumas vilas que podem ser mais receptivas, disse ela, enquanto ajustava a capa sobre seus ombros. Vamos começar pela vila de Santo Antônio. Os rumores são de que lá estão os mais insatisfeitos. Afonso sorriu, admirando a coragem dela. A energia que emanava dela ajudou a dissipar um pouco do medo que se aninhava dentro dele. Concordo. Precisamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e, quem sabe, trazer mais alguém para nossa causa. Joaquim apareceu logo atrás, seu semblante um pouco mais ao menos sombrio do que na noite anterior. Da mesma forma, o nervosismo de Afonso se transformava em um desejo profundo de que tudo desse certo. Eles formaram um grupo improvável, mas unidos por um ideal: a liberdade. Com passo firme, partiram em direção à primeira vila. No caminho, as árvores pareciam dançar com o vento. O cheiro da terra molhada exalava um frescor que estava faltando em suas vidas há tempos. Mas mesmo no meio da beleza natural, a pressão de sua missão pairava como uma nuvem negra. A primeira visão da vila de Santo Antônio, com suas casas coloridas e as pessoas indo e vindo, trouxe um misto de esperança e apreensão. O que seriam capazes de fazer? Como a luta pela liberdade tocaria suas vidas? Afonso se lembrou das palavras de Clara e como o poder da união poderia transformar tudo. Logo que chegaram à praça central, se apresentaram para alguns moradores que pareciam ansiosos por novas ideias. A emoção que estava guardada em cada um deles parecia prestes a explodir. Nós viemos aqui para ouvir vocês, declarou Afonso, sua voz firme quebrando a hesitação do momento. Vocês também sentem a opressão? Também sonham com um futuro diferente? Os murmúrios começaram. Primeiro, uma mulher idosa com a face marcada pelo tempo se aproximou. Seu olhar era um misto de dor e esperança. Meu filho foi levado para servir às vontades do prefeito. Ela respirou fundo, o peso de suas palavras encharcando o ar.
Não somos apenas vítimas disso, somos mais que isso. Outra voz se levantou, um jovem que não parecia ter mais de 20 anos. Nós temos que nos unir. Unir ou vamos continuar sendo esmagados? E assim, aos poucos, a praça foi se enchendo de outras vozes, todas clamando por liberdade. Afonso sentiu seu coração acelerar. Era como se uma corrente de energia pulsasse entre eles. A conexão de todas suas lutas se unindo em um só grito. Precisamos ser mais do que apenas um punhado, Afonso exclamou. Vamos nos encontrar à noite em um local seguro e juntos faremos barulho. Os olhos de Clara brilhavam. Ela olhou para Afonso, um brilho de orgulho em seu olhar. Joaquim, agora mais animado, tinha um sorriso leve no rosto. As pessoas estavam se levantando, uma onda de determinação encorpando a cada instante. Mas, de repente, um silêncio cortante caiu sobre a multidão. Afonso virou-se e viu um grupo de homens robustos e ameaçadores se aproximando, com faixas da guarda do prefeito ao redor de seus braços. O medo imediatamente se instalou no ar. "O que vocês estão fazendo aqui?" Uma voz grave ecoou, cortando a empolgação. Afonso sentiu o coração disparar. O que aconteceria agora? Com a adrenalina e o pavor tomando conta, ele se preparou para o que poderia ser o momento mais crítico de suas vidas. O desespero se misturou à coragem. Como conseguiriam explicar sua presença sem serem denunciados? Estariam prontos para enfrentar os verdadeiros capangas do prefeito? Os olhares se cruzaram, e a única certeza que tinham naquele instante era de que a luta pela liberdade estava apenas começando. O que viria a seguir poderia decidir seu destino e a vida de muitos. A tensão na praça era palpável. Os homens robustos se aproximavam, e a multidão parecia ter congelado, paralisada pelo medo. Afonso olhou para Clara, seu coração batendo descontroladamente. Ele podia sentir o suor escorrendo pelo rosto, mas, nesse momento, não havia espaço para covardia. "Precisamos agir", sussurrou ele, puxando Clara para perto. "Eles não podem perceber que estamos apavorados." Clara respirou fundo e assentiu. Com um movimento, ela ergueu a cabeça, como se a determinação dela pudesse contagiar a todos. "Somos apenas viajantes!" gritou ela, quebrando o silêncio tenso. "Estamos aqui em busca de histórias, de pessoas que nos possam ensinar sobre a vida nessa vila." Os homens pararam um instante, avaliando a situação. Afonso percebeu que alguns dos moradores mais corajosos começaram a se mover para lado de Clara e Afonso, formando um pequeno escudo humano. "Historinhas não vão ajudar a este povo", retrucou o líder. Seus olhos eram frios como aço, e ele se aproximou ainda mais, ouvidos atentos ao movimento. "O que vocês realmente querem?" Afonso respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. A voz de Clara ecoava em sua mente. A verdade conecta as pessoas. Ele se adiantou um passo. "Queremos lutar contra a opressão, assim como vocês." Sua voz soou mais firme do que ele se sentia. "Sabemos que muitos aqui estão insatisfeitos com a situação e viemos ouvir, unir forças." Os olhares, os homens mudaram por um instante, mas logo se tornaram cínicos. O líder soltou uma risada provocativa. "E acreditam que o povo irá acreditar em sonhos e promessas vazias?" A pressão aumentava. O estômago de Afonso se contorcia, mas ele não podia deixar transparecer. "Há uma esperança, um desejo de mudança na comunidade", insistiu ele com mais intensidade. E se as pessoas ao seu redor estavam dispostas a arriscar, por que ele não poderia fazê-lo também? "Se nos unirmos, seremos muito mais fortes." Finalmente, a multidão começou a murmurar. À medida que as vozes ganhavam força, Afonso sentiu-se energizado. Cada palavra, cada expressão de dor e solidariedade o conectava mais às pessoas. O homem de faixas da guarda olhou com desconfiança, alternando seu olhar entre Afonso e a multidão em crescente ebulição. O peso da situação era tanto que Afonso poderia sentir a tensão quase elétrica no ar. "Esse não é o lugar para vocês, forasteiros. Voltem para onde vieram ou irão se arrepender de ter cruzado o nosso caminho." A advertência saiu como um rugido. Mas como um raio de luz entre nuvens escuras, uma mulher da multidão levantou a voz. "O que nós queremos não é violência.
disse ela com um tom feroz de dignidade. Precisamos de respeito, e isso começa agora. Afonso sentiu uma mistura de alívio e coragem crescendo dentro dele. A mulher havia despertado algo profundo, essencial não apenas neles, mas também nos guardas. A mudança era possível. No entanto, mesmo com o avanço da união na praça, Afonso sabia que a luta estava longe de terminar. A tensão ameaçava romper a barreira frágil da paz, e não havia garantia de que os capangas do prefeito recuariam sem um confronto. Que tal um acordo? Propôs Afonso, a voz mais baixa agora, tentando encontrar um caminho entre a resolução e a ameaça. Podemos fazer um pacto de não agressão enquanto conversamos. Os olhares dos guardas hesitaram, mas a mulher que se posicionara antes deu um passo à frente, seu olhar direto e determinado. Se nos deixarem discutir, prometemos que não haverá violência. O que acham? O líder hesitou, avaliando a proposta. Afonso percebeu que a decisão deles poderia virar a maré. Todos queriam mudança. Era hora de eles decidirem se poderiam ser parte dela. Mas justo quando a tensão parecia que ia se resolver, um barulho cortou o ar. Um rifle disparou ao longe, ecoando como um sinal de alerta. O grupo de homens virou-se, prontos para agir. O pânico instantâneo fez com que as pessoas na praça se entreolhassem, o questionamento pairando no ar. Quem estava atirando? E, principalmente, estariam mais armados do que esperavam? Afonso sentiu seu coração afundar. A verdadeira batalha parecia estar prestes a começar. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. Estariam prontos para enfrentar o que vinha a partir daquele disparo? O eco do disparo ainda reverberava na praça, enquanto os rostos se tornavam máscaras de incerteza e terror. Afonso sentia a tensão pulsar pela multidão, cada respiração pesada, cada olhar carregado de desespero. Ele olhou rapidamente para Clara, que estava ao seu lado, e viu o brilho de determinação nos olhos dela, mesmo que o medo também estivesse presente. "Fiquem calmos!" gritou ele, tentando elevar a moral da multidão, embora o seu próprio coração estivesse acelerado. "Não vamos deixar que este disparo quebre nossa unidade!" O líder dos homens armados, por outro lado, já se tinha recomposto. A sua expressão mudou de desconfiança para raiva, os músculos tensos prontos para qualquer reação. Ele ergueu a mão, gesticulando para os seus homens. "Nós não temos tempo para brincadeiras", ordenou, sua voz cortando como aço. "Diga logo o que desejam, ou vamos acabar com isso de uma vez." E nesse momento, um grupo de homens que se escondia nas sombras da praça começou a aparecer. Eram moradores que se haviam alistado na resistência, e seus rostos eram conhecidos por Afonso e Clara. A esperança renascia aos poucos. "Estamos aqui pela liberdade!" um dos homens gritou. Suas palavras incitaram murmúrios entre os moradores, ecoando a união que começava lentamente a se formar. Afonso virou-se para a mulher que havia falado antes, buscando apoio. Ela também parecia determinada. "Não somos inimigos!" gritou a mulher, suas mãos levantadas na altura do peito, um sinal de paz. "Precisamos dialogar. O que queremos é um futuro melhor para nossas crianças." Estrondos de vozes começaram a tomar conta, muito mais fortes agora. Afonso não podia ignorar a coragem daqueles que se juntavam a eles, o desejo por transformação ressoando no ar. Mas a situação se complicou ainda mais. O ranger de botas pesadas se aproximava, e Afonso percebeu que, junto com os homens armados, mais guardas chegavam, trazendo rifles e lanternas, como sombras de um pesadelo crescendo. O líder dos homens armados mostrou-se ainda mais agressivo à vista do reforço. "Se vocês não se retirarem, eu não hesitarei em usar as armas", rugiu. Ele falava como se fosse o próprio desespero encarnado. Afonso sentiu a adrenalina disparar em suas veias enquanto a multidão se aglomerava ao seu redor. Ouvia os sussurros de desespero, mas também de coragem. E foi nesse instante que ele, em um impulso, decidiu se expor. Com a voz firme, elevou o tom e disse: "Digam-me, como podemos ter paz? Se não formos capazes de dialogar, todos nós perderemos." Os olhos da multidão se fixaram nele. Afonso mal podia acreditar no que havia dito, mas cada palavra parecia enraizada em seu coração. Era um desejo genuíno que o guiava, e a esperança de mudança também infundia os moradores. O que viria a seguir ainda era incerto, mas Afonso sabia que isso era algo decisivo.
Nesse momento, sua vida, sua luta e o destino daquele povo estavam entrelaçados. Riscos precisavam ser tomados, mas ele podia sentir que o futuro começava a se desenhar. Mãos. E então, do fundo da praça, um grito ressoou, diferente de todos aqueles que já haviam sido ouvidos. A luta é nossa, mas a fé nos move. Ergueu-se uma onda de gritos entre os presentes, e Afonso sentiu que, naquele instante crítico, o destino já estava tomando forma. Assim como a tempestade à frente, a mobilização estava prestes a se intensificar. Mas, no calor do momento, uma sombra se ergueu na escuridão sob a luz trêmula, uma figura conhecida que não esperava ver. Afonso piscou, seu coração disparando de novo. Quem seria e qual o impacto dessa aparição nesse momento de turbulência? A tensão aumentava e Afonso sentiu que a partida para o confronto final se aproximava. Estariam eles prontos para receber o que estava por vir? A figura que surgiu nas sombras era Joaquim. O rosto dele era um misto de determinação e preocupação, como se soubesse que a hora da verdade estava se aproximando. Afonso sentiu seu coração acelerar ao perceber que, naquele momento turbulento, Joaquim era a presença que poderia unificar e galvanizar todos em busca da liberdade tão almejada. Não vamos permitir que o medo dite nossas ações, foi o que Joaquim gritou, com uma força que ecoou pela praça, fazendo ecoar a promessa de um futuro diferente. A luta pela liberdade é a nossa única escolha. O semblante do líder dos guardas se endureceu ao ouvir Joaquim. Um olhar carregado de desprezo cruzou suas feições enquanto ele respondia com um tom sarcástico. Vocês pensam que podem nos desafiar? A ordem deve ser mantida a qualquer custo. Mas em vez de recuar, Afonso tomou um passo à frente, sentindo o calor da união pulsando ao seu redor. Ele olhou para a multidão, para os rostos determinados, e a certeza tomou conta dele. Não temos armas além da nossa coragem, mas a coragem é o que nos tornará invencíveis, exclamou Afonso, sua voz se elevando acima do barulho crescente. Todo esse povo aqui deseja um futuro onde a opressão não reine mais. Se temos que lutar, que lutemos juntos. O ambiente mudou imediatamente. As palavras de Afonso acenderam uma faísca nas pessoas ao seu redor. Clara, segurando a mão dele com força, parecia irradiar confiança. Os murmúrios de descontentamento se transformaram em gritos de apoio, a multidão ecoando em uníssono. Liberdade! O líder dos guardas, vendo a energia que crescia entre o povo, hesitou. Parecia atordoado, percebendo que não estavam mais sozinhos. O poder que emana de uma comunidade unida era mais feroz do que qualquer arma. Se insistirem com isso, ele falou, com a voz mais baixa agora, mas ainda repleta de ameaças. Não se esqueçam, vocês não têm chance. Afonso encarou o homem, sua mente girando com uma ideia audaciosa. Sabia que o caminho para a liberdade não se daria apenas por um confronto físico, mas pela transformação do pensamento. Então vamos falar, vamos conversar. Como homens, disse Afonso, ergueu a cabeça e continuou. O que é que vocês realmente têm a ganhar com essas opressões? O que ganha a comunidade? Um futuro incerto? Tudo o que queremos é o direito de sonhar. O líder dos guardas estava começando a perceber que o poder não estava mais totalmente em suas mãos. A multidão, agora invadida por aquela energia de esperança, crescia como uma maré alta. Os olhares se voltaram para ele e Afonso sentiu que as peças estavam se movendo. A expressão do líder mudava, quase imperceptivelmente, como se parte de sua resistência fosse quebrada. Mas logo ele fechou a cara como uma tempestade que se aproxima. Vocês se acham tão grandes, não é? Mas eu não posso deixar isso acontecer. Se não recuarem agora, tenho ordens para prender todos vocês, respondeu ele, tentando recuperar o controle. Afonso percebeu que tinha que arriscar um pouco mais. A luta não se daria apenas com palavras e coragem, era preciso uma estratégia mais inteligente. E se deixássemos de lado nossos problemas por um instante? O que temos a perder em juntos buscarmos um futuro melhor? O que precisamos é de diálogo, uma oportunidade de mostrar que somos mais do que essa divisão, mais do que a história que foram nos obrigados a viver. Ouviu-se um murmúrio na multidão, e Afonso percebeu que suas palavras começavam a ressoar. Ele olhou ao redor, viu medo nos rostos, mas também notou a chama da esperança renascendo nos olhos de seus companheiros.
E de repente, uma voz feminina se destacou. A mulher que já havia se manifestado anteriormente agora olhava firme para o líder. "Eu sou mãe", ela disse, a emoção em seu olhar avivada por um amor incondicional. "Meu filho é como sua família. O que precisamos é um futuro onde nossos filhos possam brincar sem medo. O que precisamos é de respeito." A tensão no ambiente se dissipava, até o ponto em que o silêncio se tornou ensurdecedor. Afonso soube que aquela declaração tinha uma força poderosa e poderia ter sido a chave para abrir a porta que estava fechada há tanto tempo. O líder dos guardas parecia um pouco mais relaxado agora. Ele olhou para a mulher e depois para Afonso, como se o peso de suas escolhas estivesse finalmente entrando em perspectiva. "E se eu concordar em abrir um diálogo?", perguntou. "Mas e se isso se transformar numa guerra?" Afonso viu sua chance. "Não precisamos de guerra. O que queremos é paz." A resposta saiu de sua boca de forma imediata. "Vamos nos encontrar, sem armas, sem pressão. Somos humanos. Vamos permitir que a comunicação nos leve adiante." A multidão sussurrou, os murmúrios de esperança e desconfiança intercalando-se. Afonso tinha certeza de que estava em uma encruzilhada, e os olhos de Clara refletiam a coragem da luta constante. Após alguns instantes que pareceram eternos, o líder dos guardas acenou levemente com a cabeça. "A cabeça. Vamos conversar. Mas entendam, estou fazendo isso sob condição de que não haverá desrespeito. Sejamos claros sobre nossos limites." Afonso assentiu emocionado. "Obrigado por aceitar o diálogo. Agora a jornada por justiça e liberdade pode começar." Joaquim, ao lado, sorriu. Clara apertou a mão de Afonso com fervor, como se soubesse que o futuro ainda estava diante deles. E com isso, a praça, que antes era um campo de batalha em potencial, se tornava um local de esperança, onde palavras de diálogo poderiam começar a moldar um novo futuro. Enquanto o céu nublado acima continuava a escurecer, uma nova luz começava a brilhar na perspectiva de uma comunidade unida. A luta estava distante, mas agora havia um caminho para que a verdadeira liberdade emergisse. A jornada apenas começava. Afonso sabia que ainda havia muito por vir e o verdadeiro desafio ainda o aguardava. Mas, por enquanto, a promessa de um diálogo, mesmo que frágil, era o primeiro passo. Um primeiro passo rumo a uma nova era, onde poderiam lutar juntos e não separados. A batalha pela liberdade não seria fácil, mas com um futuro incerto, ao menos agora havia esperança na beleza do que poderia ser. E assim, enquanto as nuvens se acumulavam no céu e a chuva começava a cair, algo dentro dele se acendia como uma chama, um convite para que a esperança florescesse a partir da adversidade. E os ventos da mudança, mesmo sussurrando, prometiam um amanhã promissor. E com isso, a história avançava. Se você está emocionado com essa luta pela liberdade e quer acompanhar cada passo dessa jornada incrível, este é o seu momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar sua paixão pela luta por justiça. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Sua voz importa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.